Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo Macedo, eu sou professor de vocês de Introdução aos Procedimentos Radiológicos, tá bom? No nosso curso. E nessa aula a gente vai estar falando um pouco mais sobre o contexto geral mesmo, tudo bem? O que é necessário, sobre as incidências, o que é necessário um exame ter, alguns termos de relacionamento para a gente complementar o que a gente tinha visto na aula passada, tá bom? Primeiramente, a gente vai estar falando um pouco sobre o sumário, o que é que vai ser abordado nessa área, nessa aula, tá bom? Tudo detalhadamente. Primeiramente, a gente vai estar falando sobre os termos de incidência de uso adicional e especial, tá bom? Para a gente poder dar dando complemento à aula passada. Vamos falar sobre termos de relacionamento, ou seja, o que é utilizado como relação aos termos anteriores citados na aula passada, marcadores de imagem e identificação do paciente. Vamos falar como deve ser marcado corretamente a questão da imagem, o que é que deve ser colocado, o que é que não deve. Vamos falar tudo certinho nessa aula, tá bom? Bem detalhado. Prosseguindo, galera, vamos falar primeiramente sobre os termos de incidência de uso adicional e de uso especial. Uma delas é chamada incidência axial, que a gente viu que era a direção do feixe, né? Entretanto, tem alguns que não tem como a gente estar verificando se a direção vai ser anterior ou posterior. Se vai ser posterior ou anterior, não tem como a gente ver essa análise. Então, tem algumas que tem um uso adicional ou especial. Uma delas é chamada incidência axial. A incidência axial, galera, é qualquer ângulo do raio central de 10 graus ou mais ao longo do eixo longo do corpo ou da parte do corpo. Por quê, galera? Essa aqui, se você reparar, é um axial, mas ele não está reta. Se você reparar, tem uma angulação, tá vendo? Ó? O que o reto seria se o raio viesse nessa direção. Entretanto, tem uma angulação do raio central, que é para vir desse marcador aqui. Como ele tem essa angulação, é chamada incidência axial. Prosseguindo, galera. Outra incidência é chamada incidência tangencial, é outra de uso adicional ou especial. A tangencial significa tocar somente uma parte do corpo ou superfície, passando apenas por um ponto. Por exemplo, galera, nesse exemplo aqui, o raio central ele vem diretamente e incide somente na patela, ou seja, ele não vai tocar outras partes. O raio central vai ser focado somente na patela, porque a análise é exclusiva da patela. Por isso que é chamada incidência tangencial de patela, tá bom? Esse é um grande exemplo. Ó, outro termo bem, perdão, o exemplo aqui de incidência de tangencial de patela são essas duas imagens, tá bom? A incidência tangencial de patela é um complemento do exame de joelho, tá bom? Porque no joelho, a rotina do joelho é o exame de perfil, para verificar a lateral dele, tudo bem? E o próprio AP mesmo, o raio entrando na anterior e saindo na posterior. A incidência tangencial de patela é quando o médico deseja visualizar essa região mais delimitada, já que não dá para ver com as incidências básicas, por isso é chamada de uso adicional e especial, tá bom? A incidência de patela você consegue ver melhor esse espaço, tá bom? Para saber se tem algum problema na cartilagem, se está com alguma artrite, artrose, ele consegue verificar melhor. Além disso, consegue ver se tem algum tipo de fratura ou lesão na patela com essa imagem, já que a imagem fica bem delimitada somente da patela. É uma incidência bastante utilizada, né, quando tem alguma lesão acometida a região do joelho. Aqui nessa segunda imagem, também conseguimos verificar esse espaço aqui, ó, entre a patela, para visualizar melhor, e esse espaço posterior, tá vendo? Conseguimos ver bem delimitada a região da patela nessa região, por isso que é chamada incidência tangencial, porque ela incide bem na região da patela. Prosseguindo, galera, outra incidência de uso adicional ou especial é a incidência axial AP, chamada posição lordótica, tá bom? Por que chamada de AP? Porque agora dessa vez, galera, o raio vai entrar na anterior e sair na região posterior, mais especificada do tórax, tá bom? É chamada de posição lordótica por causa dessa curvatura bem aqui, galera, que a gente tem uma curvatura chamada curvatura lordótica, porque a gente tem a cifose, uma lordose e outra cifose.
E como ele incide no tórax, a gente chama de posição lordótica, ou que é mais conhecida como apiculordótica, o nome. Por que apiculordótica? Porque ele vai ser ápico, que significa parte do ápice dos pulmões. É o objetivo dessa incidência, galera, estudar os ápices dos pulmões, por isso que pode ser chamado de apiculordótica. É uma incidência AP, porque o raio entra na anterior, sai na posterior, axial devido à angulação, porque ele não é um raio reto, apiculordótica era para ver a região dos pulmões, tá bom? Do tórax. Mas lembrando, galera, que o objetivo não é saber o valor dessa incidência, porque esse aqui a gente vai ver mais para frente quando for especificadamente sobre o tórax. Aqui é somente a gente ver esse termo axial anteroposterior, tá bom? O uso desse termo axial, porque aqui ele não vai vir reto, o raio vai vir um pouco inclinado, bem de leve mesmo, tá bom? Vamos seguindo. Outro termo de relacionamento é o termo cefálica ou caudal. O termo cefálica, galera, ele significa em direção à cabeça. O termo caudal significa longe da cabeça. Ou seja, galera, sempre que o raio for inclinado, tiver essa angulação em direção à cabeça, vai se chamar inclinação cefálica ou angulação cefálica, tá bom? Porque o raio pode vir reto, mas se ele vir reto vai ser chamado de ângulo posterior. Mas quando ele tiver essa angulação, vai se chamar essa angulação de angulação cefálica. Quando não vier na direção do crânio, tá bom? Ele vai ser chamado de caudal, tá bom? Porque ele não está vindo na direção da cabeça, como aqui é um grande exemplo. Vou estar retornando o slide anterior para estar mostrando. Ele aqui, ele tem uma angulação para baixo, ou seja, não está em direção da cabeça. O ângulo está vindo assim nessa região, ou seja, não é cefálica, é inclinação caudal, porque não está em direção à cabeça, tá bom? Vamos seguindo. Termos de relacionamento, de relacionamento, galera, mais um, tá bom? Isso aqui a gente já foi explicado, que é o plano medial, que divide o corpo em lado direito do paciente e esquerdo do paciente. Distal e proximal. Distal é tudo que está mais longe do plano medial e proximal que está mais próximo, porque o ombro está mais próximo do lado medial e a mão está lá mais longe do lado medial. Abdômen lateral, por causa que ele está mais longe do plano medial. Parte do braço lateral, novamente, por quê? Porque está longe do plano medial. E braço medial, porque está mais próximo do plano médio. E a mão, galera, esse lado é lateral. Só lembrar, dando posição anatômica, que o polegar ele vai ficar sempre para o lado lateral. Continuando os termos de relacionamento, chamamos de... Agora temos mais dois, que é a flexão e a extensão. Flexão, galera, não é nada mais que a diminuição de um ângulo. E extensão é quando o ângulo aumenta. Vamos lá, galera. Flexão, você sabe que o movimento de flexão, por exemplo, você vai fazer uma flexão no chão. Você vai o quê? Tá se aproximando do chão, galera. Você vai estar diminuindo o contato, você vai estar mais perto do chão. Ou seja, o ângulo diminui. Flexão significa ângulo diminui, ou seja, vai só diminuir. Quando ele fazer essa flexão para cima, vai ficar mais perto disso, o ângulo vai diminuir. Extensão já é só o contrário, bem mais fácil. Extensão você vai só, quando vai fazer um movimento de esticar a perna, vai ser um movimento de extensão. Por quê? Porque o ângulo vai aumentar. Flexão, esse aqui é um movimento de flexão, porque por causa que o ângulo diminuiu, ele aproximou essa região mais próxima do bíceps, ou seja, fez um movimento de flexão, o ângulo diminuiu. Extensão, um braço ele vai estar flexionado, ele vai ter que estender o braço para poder fazer um movimento de extensão, ou seja, o ângulo vai aumentar. Bem simples, galera. Flexão, o ângulo diminui. Extensão, o ângulo vai aumentar. Bem simples. Prosseguindo, galera. Esse aqui é de suma importância quando a gente vai fazer o exame do carpo, que o carpo significa punho, tá bom? Dessa região. Porque os médicos adoram a gente passar a incidência com desvio ulnar. Por quê? Eu vou estar explicando aqui por alto, porque a gente vai ter uma aula só para a gente falar sobre isso, tá bom? Sobre incidência de punho. O que é que vai acontecer?
A incidência, o desvio ulnar e desvio radial é bem autoexplicativo. O desvio ulnar vai ser quando for em direção à ulna. A mão normalmente fica reta. Quando o médico pedir uma incidência com desvio ulnar, você vai só dobrar a mão no sentido da ulna. Essa incidência, galera, é melhor para visualizar o osso escafoide, porque ele fica coberto, né, quando ele está na posição normal. Quando dá esse desvio, o escafoide fica muito melhor visualizado. Por isso que os médicos gostam de passar, porque o escafoide ele é um osso que é mais acometido à lesão. Ele normalmente ele tem fratura bem fácil, ou luxação também bem mais fácil do que os demais ossos. Tá bom? E por isso que o desvio ulnar é muito importante você saber o que é um desvio ulnar, porque normalmente os médicos pedem bastante no radiodiagnóstico, tá bom? Só lembrar, desvio ulnar no sentido da ulna, desvio radial no sentido do rádio. Aí você pergunta, mas Eduardo, mas eu confundo um pouco o rádio com a ulna. Pois pronto, vamos estar desconfundindo agora, galera. Para saber qual é o lado do rádio, galera, só lembrar, o bizu, acho que todo professor já passa isso, todo rádio ele vai ter uma antena. Então, no caso, você vai colocar o polegar, vai ser como se fosse a antena. Ou seja, o que é do lado do polegar é o rádio. Só lembrar disso, galera. Lembrar do polegar é do lado do rádio. O que não é o rádio é a ulna. Bem simples. Então, desvio radial vai ser no sentido do polegar, porque é no sentido do rádio. Tá bom? Desvio ulnar é no lado contrário, tá bom? Bem mais fácil estar aprendendo desse modo. Prosseguindo, galera, com os termos de relacionamento, vamos falar com a rotação medial e rotação lateral. Sempre lembrar que tudo isso é em sentido da posição anatômica da gente, tá bom? Então, é como se ele estivesse normal, aí ele quer fazer uma rotação lateral. Está na posição anatômica com a palma da mão para frente, vai rodar a palma da mão em região lateral, para o lado de fora. Está na posição anatômica com a mão para frente, vai rodar a mão para dentro, no lado medial do corpo, para dentro. Sempre quando estiver em dúvida, lembrar da posição anatômica, gente. Nunca esquecer isso. Sempre que estiver em dúvida, posição anatômica. Vamos lá agora para o movimento de abdução e adução. O movimento de abdução, a palavra significa longe de, e o movimento de adução significa na direção de, ou seja, a abdução é um movimento lateral do braço ou da perna para longe do corpo. Sempre, galera, que afastar do corpo é a abdução. O bizu, para vocês lembrarem, galera, é algo bem, assim, meio extravagante. O termo abdução, quando a pessoa é levada para fora da Terra, vamos supor, por naqueles filmes de ficção científica, né? Quando os aliens levam a pessoa, não dizem que a pessoa foi abduzida. Por quê? Porque ela saiu da Terra e foi para longe, foi para outro local. Então, galera, sempre lembrar de abdução, é só lembrar que a abdução, as pessoas eram abduzidas, é levada para longe da Terra. Bizu para não esquecer e não confundir, porque as palavras são bem parecidas, não é? Abdução e adução são bem parecidas as palavras. Então, para desconfundir, galera, sempre lembrar abdução, lembrar do filme de ficção científica, onde os aliens levam a pessoa para longe da Terra. E se é longe, você vai ter que afastar sua mão do seu corpo para ficar longe. Abdução, um bizu simplesinho aí para você estar pegando a diferença, porque realmente confunde um pouco mesmo, tá bom? Adução, galera. Adução significa na direção de, ou seja, vai ter que ficar mais próximo. Adução é o movimento do braço ou da perna na direção do corpo. Ou seja, é somente o contrário da abdução. Se a abdução de abduzir vai levar para fora, a adução vai trazer para dentro, galera, tá bom? Vai ficar mais próximo. Ou seja, é um movimento do braço em direção ao próprio corpo. Sempre que aproximar alguma coisa, vai ser adução. Sempre que afastar, vai ser abdução, tá bom? Então, é só lembrar daquele bizuzinho de abduzir que você vai conseguir diferenciar facilmente, tá bom? Marcadores de imagem e identificação do paciente. Isso é muito importante, galera, que é algo que não pode faltar de jeito nenhum no seu exame, tá bom? O marcador de imagem, primeiramente, o que é que ele deve conter? No mínimo, ele tem que conter 2 marcadores em cada imagem. Os obrigatórios, que tem que ter em todos os exames, não pode faltar, é a identificação e data de nascimento do paciente, tá bom? Essa imagem aqui foi pega do livro do Biasoli, tá bom? Para ter questão de
dia, porque a gente não pode, galera, para quem não sabe, fazer divulgação de dados de pacientes, tá bom? Por exemplo, eu poder pegar um paciente lá da clínica, pegar os dados deles e colocar aqui. Não, não pode, tá bom? Somente em questão de livros, porque já tem uma prévia autorização para isso. Aqui a gente tem a data de nascimento e o nome dele, tá bom? Que já é descrito aqui. Além disso, tem que ter os marcadores laterais. Duas coisas obrigatórias: a identificação do paciente com a data de nascimento e marcadores laterais, que se diz se é lado direito ou lado esquerdo. Nessa imagem aqui está um pouco cortada, mas fica bem aqui desse lado, dizendo se é lado direito ou lado esquerdo, qual é a mão. Sempre tem que ter, galera, sempre tem que ter. É inadmissível fazer um exame sem ter um marcador, porque sem um marcador, o médico não vai saber qual é o lado direito ou qual é o lado esquerdo, tá bom? Porque a imagem pode muito bem ser alterada, pode ser invertida, pode, em meio digitais, pode ser sofrer uma série de mudanças. E para não ocorrer algum erro na hora, tem que ser colocado os marcadores laterais anatômicos, indicando qual é a posição, gente, se é mão direita, se é pé esquerdo, se é braço direito, se é perna esquerda, qual é o dedo, sempre tem que estar colocando para especificar, facilitar e ter uma melhor colaboração da equipe, tá bom? Sempre lembrando, tem que ter identificação com a data do nascimento e os marcadores laterais anatômicos são obrigatórios, galera, é no mínimo. Pode ter mais coisa que isso? Pode ter mais coisa que isso, mas no mínimo tem que ter a identificação e a data de nascimento e os marcadores laterais, tá bom? Pronto, identificação dos lados é obrigatória para evitar os erros posteriores, pois com eventual erro a radiografia terá que ser repetida e com isso aumentando a dose sobre o paciente, considerado um erro grave. Como expliquei, galera, sempre tem que ter identificação. Para quem não sabe, galera, isso aqui é um filme fotográfico, tá bom? Que pode também chamar de chassi, cassete, se for um digital pode ter chamado receptor de imagem digital, varia, galera, de acordo com o que é utilizado na clínica, tá bom? Esse aqui é um dos modelos de receptor de imagem, esse aqui é um. Sempre tem que ter um marcador, esse aqui é um marcador. Alguns equipamentos digitais a gente pode colocar posterior à imagem. Após a imagem a gente pode colocar, por exemplo, um Dzinho na imagem de direito. Aqui não, ele já fez a marcação para delimitar o lado que está, tá bom? Um marcador aqui no próprio receptor de imagem. Ó, a identificação dos lados é obrigatória, não pode ser colocada para evitar erros posteriores. Tem que ser colocada, gente, não pode faltar. A identificação dos lados tem que estar lado direito, tem que estar lado esquerdo, bem aqui, tá bom? Sempre tem que estar para não dar erros posteriores. Por quê? Se tiver erros, a radiografia terá que ser repetida. E se for repetida, vai expor o paciente novamente à radiação, gente. Isso é um erro que não pode acontecer. A gente sempre tem que prezar um exame com uma boa qualidade, um exame que tenha um mínimo de repetições possíveis. Por isso faz a importância de você colocar a identificação correta para não ter que repetir esse exame. Assim o paciente não recebe outra dose, tá bom? Esse é o procedimento. Sempre lembrar, identificação dos lados é obrigatória. Vamos seguindo. Pronto. Identificação dos lados, como falei, né, que ela era obrigatória, considerada nos erros graves. Vamos estar seguindo. Marcadores de inspiração e expiração são usados para comparações especiais de incidência de PA de tórax. Marcadores de interno e externo podem ser utilizados para incidência de rotação, como as de proximal do húmero e do ombro. Exemplos de marcadores. Por exemplo, galera, tem alguns médicos, por exemplo, quando você sofre algum tipo de lesão na região das costelas, o médico às vezes ele pede alguns exames com o pulmão totalmente vazio, ou seja, ele não vai inspirar, porque a imagem de tórax normalmente você tem que encher o pulmão de ar o máximo possível para poder ter uma melhor imagem do tórax. Entretanto, se o médico quiser, ele pode querer visualizar se tem algum tipo de fratura nas costelas. Se os pulmões estiverem cheios, ele não vai conseguir visualizar com qualidade, porque os pulmões vão estar cheios. Então é pedido uma incidência em expiração, ou seja, vai tirar todo o ar do pulmão, para ele não ter ar no pulmão, e após isso vai fazer a incidência. Mas como que o médico vai saber se foi feito em expiração ou inspiração? Logicamente dá para ver na imagem, mas o que acontece, gente? Às vezes tem pacientes que não conseguem respirar direito, não tem força para prender o ar, e a imagem pode sair com inspiração, sem você pedir.
e às vezes o médico pode confundir achando que não é. Então, o que é que deve se fazer? Quando o médico solicitar uma incidência em expiração, deve-se colocar o EXP de expiração. Coloca-se na incidência, tá bom? Ou seja, bota lado direito, como você tem que colocar, e bota lá expiração, que a incidência foi feita em expiração, como o médico solicitou, tá bom? Isso quando comparado especiais, como está aqui, quando o médico solicitar, tá bom? Marcadores de interno e externo. O que acontece, galera? Na rotina de ombro, a gente pede o ombro em posição neutra, contudo, tem algumas que a gente pede que é rotação interna do ombro e rotação externa, porque visualiza melhor a questão do ombro, tá bom? Os tubérculos ficam melhor visualizados. Com a rotação interna, ele vai ficar melhor visualizado, com a rotação interna, ele fica com a melhor qualidade. Com isso, a gente tem que botar um marcador, só que isso normalmente acontece com o ombro, com o proximal do húmero e do ombro, porque essas rotações são para melhor visualizar essa região, tá bom? Aí por isso sempre tem colocado marcador interno quando a rotação do braço for interna e externo quando a rotação for externa, logicamente, né? Mas isso só quando solicitado, sempre lembrando disso, tá bom? Vamos estar seguindo. Pronto. Outro marcador importante em todas as posições de decúbito é o marcador de decúbito, logicamente, né, gente? Algum tipo de indicador como uma seta indicando qual lado para cima, um marcador para cima ou ereto deve ser usado também para identificar posições eretas do tórax do abdômen, comparado com posição recumbente, que é mesmo deitado, além da seta indicando qual lado é para cima. Porque é o que acontece, galera. Tem que ter a identificação quando for a incidência deitado ou em pé, tá bom? Tem que ser colocado. Porque o que acontece? Quando a incidência é feita em decúbito, galera, ou perdão, em pé, o ar tem tendência a subir. Quando é feito em deitado, o ar ele não sobe tanto. Por isso que é feita essa marcação em decúbito, para saber se é algo normal ou algo patológico. Por isso tudo tem que ser notificado no exame, tá bom? Outro grande exemplo, galera, perdão, é abdômen. Temos a rotina do abdômen agudo, no qual ele pede uma radiografia do abdômen em pé e outra em decúbito, no qual tem que ser marcada, tem que colocar lá qual é abdômen em pé e qual é em decúbito, por causa que eu falei para vocês sobre a questão do ar, galera. O ar ele sobe ou ele pode ficar embaixo, por isso tem que ter essa dominação para facilitar a vida do médico, para ele compreender, para saber se é algum problema do paciente ou se é natural dele, porque sim, galera, algumas pessoas, nem todo mundo é igual, algumas pessoas têm algumas peculiaridades e com isso é necessário, além da seta indicando qual lado para cima. Se vocês repararem nessa imagem aqui, colocaram um marcadorzinho aqui de leve para indicar qual é o lado para cima, tá bom? É sempre bom ter esse tipo de identificação, melhora a comunicação da equipe e facilita a não ocorrência de erros posteriores, tá bom? Então é sempre importante ter todos esses dados, tá bom? Vamos estar seguindo. Aqui, galera, eu deixei uma série de marcadores para você estar verificando, para facilitar para vocês. Esses aqui são marcadores que já vem incluso, que você coloca no próprio RI, receptor de imagem. Temos também um modo digital, no qual você coloca automaticamente após a aquisição da imagem. Aqui temos o de esquerdo, quando para marcar o lado esquerdo, supino, quando a posição for em decúbito com a cabeça para cima, ereto quando for em pé, pronado quando for a posição deitado, decúbito deitado, scout é utilizado na tomografia, tá bom? É uma radiografia base para começar preliminar, às vezes feito antes de começar algum exame mais profundo, exame de comparação, exame com carga, galera. Por exemplo, o exame de tornozelo ele pode ser feito de duas formas: normal, que é você deitado, e com carga. Com carga, você vai estar com o peso do seu próprio corpo, ou seja, em pé, galera. Você vai estar em pé, aí vai estar com o peso do seu corpo sobre o tornozelo. Isso é um exemplo de exame com carga, tá bom? Pode ser pé com carga também. Bem, todos esses exames no qual você vai estar com o próprio peso do corpo é chamado com carga, tá bom? Com algum tipo de peso. Flexão ou extensão, como eu expliquei para vocês, flexão quando diminui o ângulo, extensão quando aumenta o ângulo. Em pé, que é a mesma coisa, tá bom, do ereto. Rotação externa ou rotação interna, quando for exame de ombro ou húmero.
após ou antes, lateral, pós-redução e exame repetido, tá bom? Todos esses são marcadores que devem ser inclusos no exame, para que não tenha nenhum tipo de erro posterior, como foi explicado anteriormente, galera. Tem que ter sempre muito cuidado com isso, galera, muito cuidado, porque isso é muito importante na hora do exame. Não se pode errar, não se pode repetir. Logicamente, galera, errar humano faz parte, né? Mas a gente tem que diminuir o máximo com isso, tendo nossa atenção, nossa integridade, porque isso pode acarretar algo ao paciente e a gente tem que fazer as coisas conforme deve ser, tá bom? Com a marcação tudo corretinha para evitar procedimentos além do que deveria, no caso a repetição do exame. A gente já está finalizando nossa aula, não é? Então eu deixei uma frase motivacional aqui, tá bom? Para quem estiver vendo, a frase motivacional de Robert Cole que diz: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. A gente sabe, galera, a vida é um pouco complicada, não é? A gente tem algumas pessoas que não só estudam, mas trabalham, tá estudando para tentar fazer uma mudança de vida, para ter uma qualidade melhor. E o primeiro passo é esse mesmo, galera. É estar estudando, porque, como diz Robert Cole, o sucesso é a soma de pequenos esforços. Não importa, galera, se você está estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se você está estudando muito, o que importa é você estar estudando, é você estar se esforçando, você está dando seu melhor dia após dia, tá bom? Isso é o que importa. Você sabe o quanto você está evoluindo. Você é responsável pela sua evolução, gente. Cada soma, como diz a frase, né? Cada pequeno esforço vai se acumulando e uma hora vai dar certo, gente. Tudo tem seu momento, tudo tem sua era, tem sua época, tudo tem a sua hora, tá bom? Então, vá acumulando essa soma de pequenos esforços, vai repetindo dia após dia, que uma hora vai dar certo, tá bom? É, Vamos lá, tá finalizando essa aula, tá bom? O que eu vou indicar para vocês o Bom Trajet, que na verdade é como se fosse ah, o nosso mandamento da radiologia, gente. O Bom Trajet é o livro. Bom Trajet e Biasoli, que eu vou trazer algum modelo aí para você estar vendo nas aulas seguintes, tá bom? Essa indicação é de um grande livro de radiologia, tá bom? No qual vem todos os posicionamentos radiográficos, anatomia associada, tudo que vocês precisam saber. Esse livro é bem grande, tá bom? Bem grande mesmo, porque ele é bem detalhado. Ele não é livro brasileiro, ele é de fora, diferente do Biasoli, que é um livro brasileiro que também é bem detalhado. Inclusive, ele vem até com mais coisas que o próprio Bom Trajet, com alguns incidentes que a gente utiliza aqui no Brasil que não utilizavam fora. Mas eu tô deixando o Bom Trajet aqui para dando uma dica melhor para vocês, caso você queira se basear para estudo na aula, tá bom? Deixei um link aqui embaixo também no Drive, quem quiser tá dando uma olhada. Porém, nada supera um livro físico, né, galera? Então ele recomendo, é um livro muito bom mesmo para estudo, para pesquisa, para concurso, artigo científico. Ele serve de base para muita coisa, galera. É um dos melhores que tem em relação a isso, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, tá bom? A gente vai estar finalizando essa aula. Quero agradecer, muito obrigado, gente, e até a próxima aula.